E Deus falava comigo: filho, fala sobre Geazi, fala sobre a função sem a unção, fala sobre o chamado. Aleluia, Deus. E Deus me deu essa palavra para falar acerca da sunamita e o seu filho. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 28 até o 31. Versículo 28 vai nos dizer o seguinte, vai nos dizer assim, ó: e disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me ganhes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. A palavra de Deus vai nos falar aqui sobre o profeta Eliseu, que foi sucessor do profeta Elias. Aleluias. É muito importante frisar bem quando a palavra de Deus fala sobre cajado. Aleluia. Quando a palavra de Deus fala sobre bordão, está se referindo à autoridade. Trazido para a nossa meditação, vamos falar sobre autoridade eclesiástica. Aleluia, autoridade e poder, como frisou bem aqui o pastor. Mas o que nos chama a atenção, que este jovem Geazi estava sendo preparado, provavelmente para ser o sucessor do ministério do profeta Eliseu. Era um jovem, provavelmente com um moço, como esses jovens, aleluia Deus, do campo do Senhor, da obra de Deus. Eliseu estava com muito cuidado, preparando aquele jovem para dar seguimento à missão profética, que é uma área muito árdua, viu? Para quem não sabe, a área de missões é árdua, meu amigo, mas Deus nos faz sobressair em meio ao vale, aos campos, em meio às lutas, às guerras. Deus nos garante a vitória e o sucesso. Então, o profeta havia repassado o seu cajado, o seu bordão, para o seu servo Geazi, para tocar, por sua vez, tocar naquela criança, aleluias, que Deus havia abençoado a sunamita em sua velhice. Deus a visitou e a surpreendeu com uma criança. Mas aprove a Deus tocar no filho da sunamita, trazendo a morte para aquela família. Aleluias. Eliseu não sabia do acontecido, porque Deus havia o encoberto para com o profeta. E a mulher, Eliseu perguntou como é que ela estava, como estava a família, os filhos, como estava aquela mulher. E ela, indagando o profeta, na verdade ela respondeu ao profeta dessa seguinte maneira: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu para que não me enganasse? Então Eliseu, por sua vez, disse a Geazi: cinge os teus lombos, te prepara e vai. Toma o meu bordão, toma o meu cajado, toca no filho da sunamita, toca nele. Mas voltando um pouco aqui atrás, Geazi estava sendo preparado. Geazi estava passando a exercer uma função pela qual ele não tinha unção para aquela função, para aquele chamado, para aquela área. O chamado missionário
requer um preparamento. Jesus mandou os discípulos ficarem aonde, igreja? Em Jerusalém, até que do alto a igreja fosse revestida do poder de Deus. Os discípulos fossem revestidos do poder de Deus. Aí alguém começa a ser preparado por Deus e dá um passo enorme à frente da vontade do Senhor e vai fazendo isso sem a concepção, sem a unção, sem o preparamento completo. E lá ele apanha, sofre, passa maus bocados, porque é sério. Irmãos, eu passei aproximadamente quase 5 meses pregando nos interiores de Irauçuba e Itapajé. Fui para Santa Quitéria, fui para Caracará Sobral, Irauçuba e Itapajé, no Armador, no nosso assentamento. Deus fez grandes coisas naquele lugar. Eu me lembro que chegou uma mãe, para não fugir muito aqui da palavra inicial e do assunto do nosso tema. Chegou uma mãe com uma criança em seus braços, e ela pediu para que Deus providenciasse um milagre. A criança era muda, irmão, não falava, escutava, fazia gestos com a cabeça, mas ela não falava. Pela misericórdia e graça do Senhor, coloquei a mão naquela criança, orei por aquela criança, pedindo para que Deus desprendesse as suas cordas vocais, para que Deus curasse aquela criança. Na terceira campanha que fomos fazer na casa de uma das mulheres que estava sendo preparada para ser a maior macumbeira de Itapajé. O negócio é sério, irmão. O negócio é sério. A mulher lá chegou dando trabalho a nós. Legião de demônios. Ou luta. Mas valeu a pena. Terceiro dia de campanha fizemos lá na casa dela. Deus bradou com poder, graça e muita glória. A criança chegou falando: mãe, pai, avô, vó. Eita glória. Eu falei: faz quanto dia que essa criança fala? Irmão, depois que você orou, parece que Jesus abençoou, operou o milagre. A criança está chamando vô, vó, pai, mãe, falando aí, irmão. Ô glórias. Nesta campanha que a gente fez lá, a mulher da casa, que era a mulher que estava sendo preparada para ser a maior macumbeira da região do Itapajé, entregou a vaca, os cordões de orixá e aceitou Jesus como seu salvador, irmão. Mas isso acontece quando você sai para o campo preparado, irmão. Você tem que ir preparado. Irmão. Do que adianta o homem exercer uma função eclesiástica, bispo, apóstolo, missionário, evangelista, diácono, se ele não faz debaixo da unção sacerdotal, se ele não faz debaixo da unção do Evangelho de Cristo, se ele não faz o trabalho direito? Jesus disse para Pedro: Pedro, lança a tua rede do lado direito. Pedro, por sua vez, obedeceu a ordem de Jesus, lançou a rede do lado direito. Pela segunda vez, após a ressurreição de Cristo, Jesus estava na parte seca do mar. Pedro estava lá no barco, no alto mar, não tinha pescado nada. Jesus já tinha preparado o alimento, o pão, o peixe, já estava o fogareiro aceso, já tinha água lá esperando para os discípulos tomarem. Aleluias. Jesus deu um grito e disse: lança a tua rede lá direito. Pedro obedeceu, mesmo sem conhecer, que a palavra de Deus diz que Pedro e os discípulos que estavam com ele não sabiam que era Cristo. Mas ele obedeceu, irmão. E houve a segunda pesca maravilhosa. Pedro, por sua vez, conheceu que era o mestre, ele estava na parte seca, saltou do barco, nadou até ao encontro de Jesus. Muitas das vezes, para você exercer a função que Deus tem colocado em suas mãos, você precisa saltar do barco,
sair da zona de conforto, sair do meio da tua parentela, sair da tua cidade, sair do meio da tua família.